Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então olha só, nossa aulinha de hoje, eu vou gravar esse vídeo, tá? Pra vocês. E depois nós vamos ter uma videoconferência. Nessa videoconferência, aí eu vou tentar trabalhar com vocês o conteúdo da aula passada, né, que foi dado, e tentar tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Então eu peço que vocês, por favor, assistam a aula do vídeo da aula passada, né, que eu coloquei para vocês. Assistam esse que eu estou gravando agora, participe da videoconferência, porque esse assunto ele envolve muita matemática. E aí para alguns alunos que têm carência em cálculo, às vezes é necessário assistir mais de um trabalho, né, mais de um vídeo. Eu estou divulgando as notas provisórias, tá? Eu tenho que fazer a entrega dessas notas no dia 12. Então, qualquer nota que eu divulgar aqui para vocês, elas podem sofrer alteração, caso venha ter algum contestamento e aí a gente não chegar num denominador comum. Mas se por acaso você tiver dúvida das notas divulgadas, me procura no PV e aí a gente conversa, tá bom? Porque cada um ficou com a nota que foi mencionada aí. Hoje inicia oficialmente o segundo bimestre e termina o segundo bimestre dia 14 de setembro, tá? Então, dia 14 de setembro, a gente já tem que ter feito todas as atividades do segundo bimestre. Do dia 14 de setembro até o final do mês de setembro, vai ser a recuperação do semestre. Então, aqueles alunos que não ficaram com nota nem no primeiro nem no segundo bimestre vão ter a oportunidade de fazer a recuperação do semestre, que vai do dia 14 de setembro até o final do mês de setembro, tá bom? Deixa eu ver aqui quando é que termina oficialmente o mês de setembro. Então, vai até o dia 31. Então, a recuperação vai do dia 14 ao dia 31. Bom? E qualquer dúvida, procura no PV. Então, hoje o nosso tema é continuidade do tema da aula passada, estudo dos gases, né? Estudo dos gases perfeito. Na aula passada eu falei para vocês sobre os gases, né? Que são substâncias que apresentam um grau de desordem muito grande, né? E eles estão relacionados com a quantidade de temperatura e de pressão na qual eles são armazenados, né? Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética desse gás, maior vai ser o grau de interação entre eles, eles vão colidir com mais velocidade na parede onde esse gás está armazenado, né, no recipiente no qual ele está armazenado. Então, maior vai ser o número de colisões contra a parede desse recipiente. Então, temperatura está diretamente proporcional à velocidade dos gases. Aumentando a temperatura, aumenta o grau de colisões, o número de colisões. Diminuindo a temperatura, diminui o número de colisões, tá? O que seria considerado um gás perfeito, né, dentro da química, dentro da termodinâmica? É aquele gás no qual ele apresenta estados de temperatura e pressão adequado, né? Assim, de acordo com a CNTP. E o que seria a CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Então, o que teoricamente pode ser considerado como um gás? O gás é uma substância que na fase gasosa encontra-se acima de uma certa temperatura crítica, de tal maneira que não possa mais se liquefazer pelo aumento de pressão. Suas moléculas apresentam movimentos desordenados em todas as direções e admite-se que sofram colisões elásticas entre si e com a parede do recipiente. Então, por as moléculas das substâncias na fase gasosas não apresentar movimentos uniformes, essa concordância, essa dinâmica entre si,
eles apresentam um grau de desordem muito grande, né? E esses movimentos, eles são desordenados e está relacionado com a quantidade de temperatura que é fornecida para o sistema. Quanto maior a temperatura fornecida, maior vai ser o grau de agitação e maior vai ser o número de colisões dessas moléculas. O que seria um gás perfeito ou um gás ideal? É um gás hipotético, cujo tamanho das moléculas é bem desprezível, ou seja, bem pequeno, em comparação com o recipiente que o contém. O volume ocupado pelo gás corresponde ao volume dos vazios entre as moléculas, isto é, ao próprio volume do recipiente. Outra característica do gás ideal é que as forças intermoleculares são desprezíveis e as colisões entre as partículas elásticas. Um gás real tem comportamento próximo do gás ideal, quando se encontra a baixa pressão, baixa densidade e temperatura elevada. Então, duas principais características de um gás, né, perfeito ou ideal é que ele pode sofrer a elasticidade quanto a complexibilidade, ou seja, depende muito do espaço no qual está disponível para ele. E, aumentando a temperatura desse gás, ele vai ocorrer a expansão, e aí ele vai poder ocupar todos os espaços vazios desse recipiente. Diminuindo a temperatura, ele vai obter a contração, né? Ele vai se contrair, e aí o volume ele vai diminuindo também. Como é que está a relação da temperatura e pressão de um gás? Né? Como é que ocorre isso? A chamada teoria cinética dos gases tem o objetivo de explicar microscopicamente o comportamento dos gases, segundo dois de seus postulados. Podemos definir o que se entende por temperatura e pressão. A temperatura em que o gás se encontra é uma medida de energia cinética média de todas as moléculas. Então, olha só, o que seria a temperatura cinética desse gás? A temperatura cinética de um gás ela é determinada pela quantidade de calor fornecida para o sistema. Cinético, a palavra cinética significa velocidade. Então, a velocidade, o número de colisões que esse gás vai ter ao longo do experimento está diretamente relacionado com a quantidade de temperatura que é fornecida para o sistema. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão, maior vai ser a velocidade, maior vai ser a quantidade de colisões dessas moléculas e eles vão colidir com mais intensidade. Então, quimicamente falando, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade de suas moléculas e, naturalmente, maior será a energia cinética média delas, tá? Então, a velocidade de um gás, ela está diretamente relacionada, a velocidade cinética de um gás, ela está diretamente relacionada com a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a velocidade cinética desse gás. Diminuindo a temperatura, diminui a velocidade cinética desse gás. Então, as moléculas dos gases estão em constante movimento, chocando-se entre si elasticamente. A pressão exercida pelo gás é consequência das colisões de suas moléculas contra as paredes do recipiente que o contém. Então, no estado gasoso, as moléculas elas apresentam um grau de desordem muito grande e eles não têm um movimento ordenado, é um movimento totalmente desordenado, né? E isso também está relacionado com a quantidade de energia que essas moléculas vai receber do sistema, tá? Então, esses movimentos, esses choques contra essa parede do recipiente ou no local onde o gás está armazenado, o número de colisões depende diretamente da quantidade de temperatura. Então, as condições normais de temperatura de armazenamento de um gás, de acordo com a CNTP, né, como é que é considerado um gás ideal? Um gás ideal, de acordo com a CNTP, é quando ele apresenta temperatura de 273 Kelvin e a pressão atmosférica de 1 atm. Tá? Então, hoje, um gás ele é considerado ideal se ele apresentar uma temperatura de 273 Kelvin
e a pressão atmosférica de 1 atm. Transformações gasosas. Na aula passada eu falei para vocês das 3 principais leis das transformações gasosas. Transformações isotérmicas, quando a temperatura é constante, isobáricas, quando a pressão é constante, e isocórica, quando o volume é constante. Então, existem unidades variáveis de medidas que podem transformar o estado de um gás. Quais são essas variáveis que sofrem transformações? Temperatura, pressão e volume. Essas são as 3 principais variáveis de um gás, tá? Então, elas podem sofrer variação ao longo do experimento ou do processo. Por exemplo, o gás contido no recipiente da figura a seguir é caracterizado pelas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Então, esse primeiro desenho aqui, ele está representando um gás que está sendo armazenado em um recipiente, e aqui T1 significa a minha temperatura inicial, P1 pressão inicial e V1 volume inicial. Já o segundo recipiente, o que nós podemos observar? Que ocorreu uma transformação, né? O que sofreu aqui a alteração? Né? O que modificou? Aqui ocorreu uma transferência de energia, né? Onde o gás, consequentemente, ocorreu a expansão. Nós podemos observar que a temperatura ela foi aumentada. Então, se aumentou a temperatura, o que aconteceu aqui com o volume desse gás? O volume desse gás também ele sofreu uma expansão, né? Ele aumentou. E em relação à pressão desse gás, a pressão desse gás, ela também ocorreu uma transformação, né? Então, o que nós podemos observar? Que transferindo a energia do calor para o gás, este gás ele vai expandir, vai empurrar o êmbolo, né, para cima. Então, o novo gás ele vai sofrer uma expansão e uma variação tanto das unidades de pressão, quanto de volume, quanto de temperatura. A primeira lei que nós trabalhamos na aula passada foi a lei da transformação isotérmica. Foi a lei de Boole-Mariotti, né? Boole-Mariotti falou que quando eu tenho uma amostra gasosa que a temperatura ela é constante do início ao fim do experimento, as unidades de transformações que vão sofrer alteração é pressão e volume. E que pressão e volume vão ser grandezas inversamente desproporcional. Ou seja, na medida em que eu aumento a pressão, a quantidade de volume ela vai diminuir. Se eu diminuo a pressão, a quantidade de volume vai aumentar. E aí, nas transformações isotérmicas, quando eu represento isso graficamente, ela vai dar uma hipérbole, né? Porque são grandezas inversamente desproporcional. Então, no eixo Y, eu vou representar a pressão e no eixo X, o volume. Então, a transformação isotérmica é quando a temperatura é constante e as grandezas volume e pressão são grandezas inversamente desproporcional. E a fórmula para a transformação isotérmica vai ser P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Ok? A segunda lei foi a lei da transformação isobárica. Segundo a lei da transformação isobárica, um gás, ao sofrer uma transformação desse tipo, a sua pressão permanece constante. Nessa transformação, a temperatura e o volume do gás variam em proporção direta. Então, a segunda lei, a lei de Charles, ou lei da transformação isobárica, ela coloca que a pressão ela vai ser constante do início ao fim do experimento. As únicas grandezas que vão sofrer alteração é volume e temperatura, que o volume e a temperatura vão ser grandezas diretamente proporcional. Na medida que eu aumento a temperatura, o volume também aumenta. Na medida em que o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Ou seja, são duas grandezas que vão sofrer alteração ao longo do experimento e que são grandezas diretamente proporcional. Se eu diminuo a temperatura, o volume também vai diminuir.
E a lei da transformação isocórica, que foi a terceira lei do estudo dos gases, das transformações gasosas. A lei de Charles ou Gay-Lussac, aonde eles colocam que a única grandeza que não vai sofrer transformação do início ao fim do experimento é o volume. Então, nas transformações gasosas isocóricas, né, ou isovolumétricas, o volume ele é constante do início ao fim do experimento. Já as grandezas, pressão e temperaturas, elas são diretamente proporcional. Então, na medida que eu aumento a temperatura, a pressão, o número de colisões das moléculas dentro do recipiente vão ser maior. E aí criou-se uma equação geral para analisar os gases, né? Como é que seria quais são as três grandezas trabalhadas para medir uma amostra gasosa? P1 vezes V1 sobre T1. O que é pressão? P1 é pressão inicial, V1 volume inicial, T1 temperatura inicial. É igual a P2, quem é P2 pressão final, vezes V2, quem é V2 volume final, dividido para T2 temperatura final. Equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é uma equação geral dos gases, né? Relacionado com as unidades de medida de acordo com a CNTP. Então, como é que ficou? Quais são essas unidades de medida? Ficou P vezes V é igual a nRT, tá? P significa pressão dos gases, V significa volume, né? N, número de mols, R, a constante universal dos gases perfeitos, né? E T, a temperatura, as condições de temperatura no qual esse gás está sendo armazenado. Lembrando que, para o estudo dos gases, a escala adotada de temperatura tem que ser a escala Kelvin, tá? Então, a temperatura tem que ser dada sempre em Kelvin. Para vocês tentar normalizar, né, tentar memorizar a fórmula, PV é igual a nRT. Para o vestibular, nunca rezei tanto, tá? Então, P de para, V de vestibular, N nunca, R rezei e T de tanto. Então, ficaria assim. Quando o problema não me dá o número de mols, a fórmula para me achar o número de mols é N é igual a massa dessa substância gasosa, ou da substância, né, analisada, dividida pela massa molar, tá bom? Então, o número de mols de uma substância ele é determinado pela massa dividido pela massa molar. Então, como é que ficaria também a equação total dos gases relacionada com o número de massa e o número de mols? Massa P1 sobre V1, quem é P1? Pressão inicial, V1 volume inicial. M1 massa inicial, T1 temperatura inicial é igual a P2 pressão final vezes V2 volume final dividido para M2 massa final vezes T2 temperatura final. Tá? Então isso aqui é quando estiver analisando o número de mols ou número de massa. Aí vocês vão utilizar essa fórmula aqui. Mas geralmente o que é a fórmula mais utilizada é essa outra fórmula aqui, ó. É P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2 dividido para T2. Ou então essa equação geral aqui dos gases, que é PV igual a nRT. Agora vamos tentar colocar isso em exercício, né? Que é o que interessa para vocês. Então, olha só, eu tenho um primeiro experimento aqui, um primeiro exercício, uma primeira atividade para vocês colocar em prática. Um recipiente contém 6 litros de gás sob a pressão de 3 atm, sem alterar a temperatura. Qual o volume do gás quando sua pressão for 0,6 atm? Qual vai ser a fórmula que eu vou utilizar aqui, gente? A lei das transformações isotérmicas. Por quê? Porque ele me diz que a temperatura ela é
constante. Então, olha só, vamos lá novamente. Um recipiente contém 6 litros. 6 litros é a unidade de quê? É a unidade de volume. Então, V1 vai ser igual a 6 litros. O volume inicial é 6 litros. De um gás sob a pressão de 3 atmosferas. 3 atmosferas, a unidade de medida de quê? De pressão. Então, é P1. Então, eu já tenho V1, que é o volume inicial, e P1, pressão inicial. Pressão inicial é 3 atm. Sem alterar a temperatura. Então, não ocorreu alteração da temperatura. Isso quer dizer que eu tenho uma transformação isotérmica, né? Qual o volume do gás quando a sua pressão for 0,6 atm? Então, ele me deu o quê? Me deu a pressão final. Agora, eu preciso saber o volume final, né? A pressão final é de 0,6 atm. Vamos só analisar. Qual era a pressão inicial que eu tinha? 3 atm. A pressão final, 6 atm. O que aconteceu com a pressão? Ela aumentou ou diminuiu? Ela diminuiu. Então, quando eu tenho uma transformação isotérmica, quando a pressão diminui, o que acontece com o volume? Ele aumenta. Então, o volume final ele vai ter que ser maior do que 6 litros, né? Aí eu vou jogar dentro da fórmula P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Quem é P1? É a pressão inicial. Qual a pressão inicial que eu tenho? 3 atm. Vezes V1. Quem é V1? Volume inicial. Qual o volume inicial? 6 litros. É igual a P2. Quem é P2? A pressão final. Qual é a pressão final que ele me deu? 0,6, não é isso? atm. Vezes V2. Eu tenho V2? Não, V2 é quem eu estou atrás, estou procurando. Então, eu vou colocar aqui 3 vezes 6, 18, vai ser igual a 0,6 vezes V2. Então, 18 dividido para 0,6, V2 vai ser igual a 30 litros. Observa que no início do experimento, o volume inicial era 6 litros, o volume final foi para 30 litros. O que aconteceu? O volume aumentou. Se o volume aumentou, foi porque a pressão diminuiu. Então, toda vez que eu tiver uma transformação isotérmica, eu vou ter a temperatura constante e a grandeza volume e pressão vão ser inversamente desproporcional. Na medida que um aumenta, o outro diminui. Pessoal, agora eu vou gravar o segundo vídeo. Eu vou pegar o nosso exercício, tá? E vou tentar fazer algumas demonstrações com o exemplo do exercício para vocês ver como é que vai ser a resolução. Vou trocar só algumas numerações, alguns dados, e aí vocês depois podem ficar com mais esclarecidos, né? Qualquer dúvida me procurem, tá? No PV, e boa tarde a todos.